Fala galerinha do bem, desbravador, desbravadora, tudo jóia? Hoje vamos começar o estudo Pathfinder, que é o estudo bíblico, tá? Para você de 13 a 15 anos. Então, partiu! O tema de hoje então é: que livro é este? Só lembrando que se você não tem o estudo bíblico, tá bom? Eu vou deixar o link na descrição para você baixar o PDF, tá bom? E aí você consegue acompanhar também. Esse estudo é um estudo complementar do estudo em PDF, tá bom? Então, vamos lá. Como podemos entender a Bíblia? Vamos lá. 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Não apenas o Novo Testamento ou o Antigo Testamento, mas toda ela, sendo assim útil para o nosso crescimento, aprendizado e orientação espiritual. Você acredita que tem gente que não pensa assim? É verdade, tem gente que não acredita, sabia? Sobre o seu propósito, olha lá, 2 Timóteo 3,17, diz o quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela tem o propósito de fazer o homem fazer o bem, tá? Olha lá. Deus nos deixou sua palavra para mostrar o caminho. Não devemos usar nossa lógica para entender ou decidir o que é certo ou errado, mas devemos usar a palavra do Criador, que sabe de todas as coisas. Romanos, então, 15, verso 4, diz o quê? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E hoje, vamos ver algumas coisas que o Gael também vai comentar com a gente, tá? Sobre o seu caráter, diz o quê? João 17,17, diz o quê? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha lá, essas são palavras de Jesus. Se ele acreditava que a Bíblia era a verdade, não seria verdade para nós hoje também? É uma pergunta boa, não é? Sobre a sua validade, olha o que Mateus 24,35 diz. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha lá, existe um outro texto também que diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Está lá em Isaías 40, verso 8. A palavra de Deus e seus ensinamentos duram para sempre, pois ele é eterno e não muda. É claro que precisamos saber interpretar a Bíblia, mas devemos fazer isso com muito cuidado, para não pensar que os princípios imutáveis da Bíblia não servem hoje. E o propósito da Bíblia, qual que é? Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está lá em 2 Pedro 1, verso 21. É o que aqui diz, a Bíblia foi escrita por homens escolhidos por Deus, mas todos conduzidos pelo Espírito Santo, ou seja, não falaram o que queriam, mas o que o Espírito de Deus os conduziu a escrever. Curiosidade para você, o Espírito Santo ele não ficou ditando na cabeça deles, mas ele inspirou o pensamento deles, dos escritores da Bíblia, para que cada um, com as suas características, transmitisse a mensagem de Deus. Próxima pergunta para você. O que fazer para entender melhor a Bíblia? Então, 1 Timóteo 4,13 diz o quê? Até a minha chegada, aplica-te na leitura, a exortação ao ensino. 1 Timóteo 4,14 diz o quê? Não te faças negligente com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. E o 15, medita essas coisas e nela se diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. E 1 Coríntios 2, verso 13, diz que disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. E João 17,17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Saiba mais. Então,
qual parte da Bíblia não foi escrita pelo homem? E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as tábuas do mandamento, as tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E olha o que o Gael comenta: os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, e com certeza algo de muito importante encontramos aí. Que mais? Qual a maneira correta de estudar a Bíblia? Olha lá, Isaías 28, verso 10, diz o quê? Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. E o que o Gael comenta? A dica é a seguinte: um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, quando vamos estudar a Bíblia, não podemos pegar um único texto e achar que aquilo é a verdade, tá bom? Para entendermos sobre fé, por exemplo, precisamos estudar um pouco aqui e um pouco ali. Estudar vários textos, como hoje estamos fazendo, sobre a Bíblia. Pois um escreveu um pouco sobre um assunto e um outro, completou, deixando ainda mais compreensivo e completo. Quando nos deparamos com textos difíceis, devemos encontrar outros textos que falam do mesmo assunto, pois textos mais fáceis vão ajudar a explicar esse texto mais complicado. E agora vem a decisão para você, desbravador, desbravadora. Minha decisão hoje: creio que a Bíblia é inspirada por Deus e aceitarei como regra de fé da minha vida e tomarei tempo diário para ler a sua mensagem. Desbravador, desbravadora, esse é o desafio para você. Fique com Deus e até a próxima. Valeu!